reagindo a um vídeo de Antony Galvão do canal Pilastra da Verdade, onde ele fica indignado com tantas maldades e destruições dos conflitos e guerras ali no contexto do que chamamos de Oriente Médio, e principalmente ali entre o grupo terrorista islâmico Hamas e o sanguinário e terrorista Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro do Estado de Israel, onde Antony Galvão vai fazer uma crítica positiva e construtiva aos comportamentos desses terroristas sobre uma ótica humanitária, como seria bom se aqueles países se entendessem, e principalmente Israel e os grupos terroristas islâmicos, como Hezbollah ou Hamas, dentre outros grupos. Porque só através do entendimento e da humanização que conseguimos a paz entre a humanidade. Então, acompanhe comigo o corte do vídeo a seguir. A minha vontade é que o país de Israel se unisse com os países ali, que os países também, os países vizinhos a Israel se unissem e dissessem: vamos agora lutar a favor da humanidade, e fossem amigos de forma humana. Israel, Irã, Hezbollah, que é do Líbano, Hamas, Iraque, ou qualquer país que adora Alá. Não importa quer ter fé, tem a sua fé individual. Você pode ter fé em Alá, você pode ter fé em Shiva, você pode ter fé em Jesus, você pode ter fé no Espírito Santo, em Jeová, no que você querer, mas que a fé fique para você. Uma fé que você acha que se você morrer, você tem alguma coisa depois da morte para você. É uma coisa. Agora, você obrigar pessoas a serem iguais a você e acreditarem naquilo que você acredita. E aqui esse canal também não é induzindo você para que seja ateu ou agnóstico, não. Não, cara, isso é uma ideia, é um pensamento. É apenas um pensamento. O meu pensamento é esse, mas eu não quero que você acredite em mim como o dono da verdade, não. Eu quero que você analise a vida como a vida é. Somente isso. E observe que a gente só tem destruição no planeta. Quando não é destruição de seres humanos destruindo os seres humanos, são as catástrofes naturais. Furacões, tornados, enchentes, terremotos, vulcões. Cara, será que vocês não percebem isso? Que até o próprio planeta, ele é imperfeito. A gente tem que lutar contra o próprio planeta, a própria natureza, que é ela que nos cuida, mas ao mesmo tempo a gente tem que lutar, porque ela não tem estado de consciência, de raciocínio, para fazer nada a favor de ninguém. Mas enquanto o ser humano está querendo destruir o outro ser humano, aí não tem uma estrutura para se preparar de furacões, de terremotos, de vulcões. Se o ser humano se unisse e dissesse: pronto, é nós contra as catástrofes naturais, eu tenho certeza que em 10, 15, 20 anos não teríamos mais mortes, porque as pessoas sairiam dos locais de risco de furacões, de enchentes, de tornados, de vulcões, de terremotos, e morar em locais que não tem risco nenhum. É exatamente isso. Em toda a história da humanidade, a maioria das guerras é devido ao sistema religioso. E com essa sede de quererem implantar a religião à força na cabeça das pessoas, isso causa uma grande desgraça no mundo. Muito sangue derramado e vidas de inocentes destruídas pelos os ignorantes da fé. Porque nenhuma religião ou vertente religiosa vai deixar a outra religião crescer e vencer a sua. Esse é um dos casos entre Israel e o grupo do Hamas. É o poder religioso e também o poder por terras e territórios, e principalmente pela conquista da chamada Cidade Santa, que é Jerusalém, onde Jerusalém é situada no território de Israel. A cidade de Jerusalém é uma cidade
muito importante para as três religiões monoteístas abraâmicas: judaísmo, cristianismo e islamismo. O maior objetivo do Hamas, também como grupo do Hezbollah, é eliminar Israel, tomar Jerusalém e estabelecer o islamismo por todo o Oriente Médio e também pelo mundo. Como também o maior objetivo de Netanyahu é destruir a Palestina do mapa e anexar a faixa de Gaza a Israel de uma vez por todas. De quinta para sexta-feira, o exército israelita conseguiu matar um dos chefes do grupo do Hamas, e onde ele estava foi bombardeado. E um dos drones de Israel entrou na casa onde o chefe do Hamas estava e o encontrou sentado em um sofá, já ferido, todo bombardeado. Vendo aquela cena, chega-me deu uma tristeza de ver um ser humano chegar a um ponto daquele por causa de uma crença, de uma mitologia, chegar a se sacrificar, de entregar a própria vida à morte por causa de deuses que não existem e nunca existiram. Para mim, na minha concepção, isso é mais do que loucura, é uma psicopatia fora do normal. Acompanhe comigo o vídeo a seguir. Mas religião é isso, é loucura, insanidade, é desumanidade, é desequilíbrio psicológico e emocional. Uma pessoa fanática e fundamentalista religiosa, ela se torna uma ameaça e um perigo para a sociedade e para o mundo, porque é uma pessoa desequilibrada, fora de si, que mata e morre pelo que ela defende religiosamente. Agora isso me refiro a todas as religiões que existem no mundo, do A a Z. Aí eu pergunto a você, a gente vê isso nos países ateus? Claro que não. Não estou dizendo que os países ateus é um paraíso, que não existe coisas ruins. Claro que existe. Mas em relação aos países religiosos, são bem mais tranquilos e humanistas, enquanto os países religiosos se destroem. E o pior, quem acaba morrendo são os inocentes, os pobres, enquanto os líderes religiosos estão em suas fortalezas assistindo os inocentes serem mortos cruelmente. E o engraçado nisso, o chamado Jesus mitológico de Roma é considerado o protetor dos pobres, o defensor e advogado dos humildes. Mas esse mesmo sujeito chamado de protetor dos pobres, o Jesus, não tem capacidade sequer de alimentar uma criança em meio àquelas guerras. Que tipo de protetor é esse que não pode parar essas guerras para salvar os humildes e principalmente as crianças? Sabe por quê? Porque não existe Deus algum. Esses deuses só existem dentro dos livros. Fora deles, são apenas mitologias, insignificantes, inúteis, vermes, parasitas, que não servem nem de papéis para limpar a bunda. Glória a Deus! Uhul! Obrigada, Senhor. Aleluia! Uhul! Glória a Deus. Aí você vê a hipocrisia, a falta de sinceridade, principalmente com os médicos,
depois de várias cirurgias, de tratamentos e cuidados médicos, aí vão agradecer a uma derrota que não pode dar um oi, um alô. Agora, por que essas pessoas não ficam em casa, só orando, esperando o Deus dela curá-las? Mas não, correm para os hospitais, para os braços dos médicos e das tecnologias, onde muito dessas tecnologias são desenvolvidas por ateus e por outras pessoas que acreditam em outros deuses. Até nisso, os religiosos dependem das tecnologias desenvolvidas por ateus ou por outras pessoas de outras religiões. E ainda mais pagam fortunas para serem curados, com medo de morrerem e de terem um encontro com o suposto Jesus. Eles eram para acelerar esse encontro, já que o objetivo deles não é morrer e morarem no céu com o Jesus. E por que não vão? Aí vão para os médicos para não morrerem? Que contradição é essa? Por isso que os religiosos têm algum tipo de transtorno, porque não sabem o que falam, dizem coisas com coisas. Porque como é que algo é bom, misericordioso? Quem mandava matar bebês e peito? Porque se esse Deus fosse misericordioso, ele teria poupado os bebês, teria tido misericórdia dos bebês de peito. Mas nem isso o miserável do Deus de Israel teve. Na verdade, não foi ele, e sim a pessoa que o inventou. Como é que algo é misericordioso que não teve a sensibilidade de perdoar a mitologia do conto de Eva e Adão, onde aquilo que ele mesmo já sabia que ia acontecer, porque é onisciente. Esse conto de Eva e Adão é uma palhaçada, uma piada, porque é um Deus que vai testar algo que já sabe do resultado. É a mesma coisa eu querer saber o que vai acontecer se eu misturar água e sal. Sabendo se colocar o sal na água, o sal vai dissolver na água e ficar salgada. Pronto, foi a mesma coisa do conto de Eva e Adão, onde o próprio já sabia do que ia acontecer. Ninguém sabe quem é mais burro, quem acredita nisso ou quem escreveu. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.